Para iniciarmos nosso culto de hoje, convido a amada congregação que abra suas Bíblias, no Salmo 122. Faremos a leitura do Salmo 122, oração pela paz de Jerusalém. Esse era um cântico de romagem atribuído a Davi. Os cânticos de romagem, normalmente, quando eles estavam indo para o templo, eles iam louvando a Deus com esses salmos, né? Que vem aqui escrito salmos de romagem. Vamos encontrar? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Convido a amada congregação a colocar-se em pé. Louvaremos a Deus com o Salmo 122. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Convido a todos a uma oração de invocação. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai Santo e Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, de toda glória, Pai das luzes,
Deus eterno e sublime, Criador dos céus e da terra, aquele que formaste o homem e a mulher com suas próprias mãos. A Ti, Senhor, nós rendemos graça, rendemos glória, gratidão, adoração e louvor, porque somente o Senhor é Deus. E nesse dia especial, Deus, que estamos reunidos aqui em santa comunhão para cultuarmos Teu santo e maravilhoso nome, nós, com todo o respeito e reverência, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e pedimos, Deus, que o Senhor receba a adoração que for feita aqui neste lugar, que o Senhor receba o culto que é feito e prestado somente a Ti, porque somente o Senhor será glorificado, somente o Senhor será homenageado, somente os Seus feitos serão proclamados, e tudo aqui, Senhor, é para o Senhor e dirigido para o Senhor, e para a honra e glória do Teu nome, que seja manifesta em nossos corações a Tua instrução, a instrução da Tua palavra, para que possamos aprender, para que possamos nos disciplinar a vivermos segundo a Tua retidão, segundo a Tua santidade, para que tenhamos uma vida santa que glorifique o Teu nome. Reunidos aqui, Deus, nós nos unimos com toda a Tua igreja, Deus, no céu e na terra, que Te cultuam em espírito e em verdade neste dia de hoje. Receba a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão, e segundo Tua misericórdia e favor, nos instrua, Senhor, na Tua santa vontade, curando cada um de nós, ó Deus, através da Sua palavra, nos mostrando direção e nos capacitando, Deus, com a sabedoria que vem do alto, porque ela está oculta em Cristo Teu Filho e revelada pela Tua palavra. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada congregação, pode assentar-se. Convido os irmãos para a leitura do dia do Senhor 16. Como eu disse no início, será apenas a leitura, e nós pretendemos, se Deus nos permitir, confeccionar um vídeo com a explicação do dia do Senhor 16, que será postado na próxima quinta-feira no grupo da igreja. Então, faremos a leitura do dia do Senhor 16, para os que estão acompanhando, página 74. Pergunta 40: por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Resposta: por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma senão pela morte do Filho de Deus. Pergunta 41: por que ele foi sepultado? Resposta: o seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Aqui eu quero fazer uma pequeno parênteses. Não nos referimos, é claro, a entes queridos que já partiram, mas como um aprendizado para o futuro. Historicamente, a cremação ela era praticada pelos pagãos, pelos povos pagãos. O sepultamento cristão é enterrar, é o sepultamento, né? Vamos chamar assim, o serviço fúnebre, né? É o sepultamento. Nós tivemos essa semana, infelizmente, um falecimento, né? Então, os funerais, as famílias aqui decidem, né? Compete à igreja, ao conselho da igreja, providenciar um sepultamento cristão para todos aqueles, para os seus membros, né? Para os entes queridos que as famílias determinam, tá? Então, sempre a opção do cristão é o sepultamento e devemos evitar a cremação. Pergunta 42: se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Resposta: a nossa morte não é
é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva foram avisados disso. Ao pecarem, a morte entrou no mundo, mas a pior morte é a morte espiritual. Como o pecado contaminou toda a descendência de Adão, nós, embora alcançados pela graça, a Santa Igreja de Cristo, embora alcançados pela graça, eventualmente ainda peca. Nós não temos o dolo, nós não vivemos em pecado, nós não premeditamos o pecado, mas estamos expostos a ele e eventualmente nós pecamos. Isso acontece porque nós ainda estamos neste corpo. Então a morte física, ela não é a morte espiritual. Então nós morremos porque nós ainda estamos neste corpo, né? Então esta morte física do cristão não é pagamento de pecados. Os pecados foram pagos em Cristo na cruz, tá? Mas ela põe fim aos nossos pecados e nós entramos então a vivermos de uma forma 100% santa no reino de Deus. Pergunta 43: que outros benefícios recebemos do sacrifício e da morte de Cristo na cruz? Resposta: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos oferecer a Ele como sacrifício de gratidão. E pergunta 44, que talvez seja a pergunta que desperte maior curiosidade, né? E por isso faremos o vídeo, então, apresentaremos na quinta-feira, se Deus nos permitir. Pergunta 44: por que razão se acrescenta desceu ao inferno? Resposta: a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e consolo de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Quando Cristo estava na cruz, no sacrifício que nos trouxe a paz, Ele deixa bem claro, Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o pecado de todos nós, o pecado da sua igreja, estava sobre Ele, sendo castigado ali. E Deus, Ele não convive com o pecado. Houve certa vez quem disse: o único que estará no céu e que sentiu este abandono, este flagelo, esse desamparo, como o ímpio sente no momento da morte, o único que estará no céu que sentiu isso é o próprio Cristo. Porque Ele morreu como um pecador, embora Ele não tivesse pecado, Ele levou sobre si os nossos pecados e foi feito maldito na cruz por causa das nossas transgressões. Esse é o castigo que nos traz a paz. A sua igreja, o indivíduo cristão, no seu momento de morte, ele é tratado por Deus, ele é tratado por Cristo, como vemos claramente no episódio de Estevão, que estava sofrendo uma morte violenta, uma morte terrível, e no entanto ele relata ali em suas últimas palavras que estava sendo tratado por Deus, né? Enquanto aqueles homens com muito ódio, com muita violência o estavam ali agredindo, Deus o estava tratando e ele estava regozijando, dizendo que estava vendo o trono de Deus e Cristo ao seu lado. E ao terminar ali sua peregrinação neste mundo, ele diz: Senhor, então em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, estava tratado, consolado e convicto, estava pronto para ir. Então o único que estará no céu e que passou esse desamparo, passou pela agonia da morte sem o amparo, sem o tratamento de Deus, é o próprio Cristo. Isso é bom considerarmos para vermos com mais profundidade ainda, né, o amor de Cristo por nós, né? O próprio Deus
que era servido por anjos, se esvaziou da glória de ser Deus e passar tudo isso, até mesmo esses momentos de agonia final, sem o consolo e sem o amparo de Deus Pai. É por isso que, cumprindo a profecia do Salmo 22, que ele diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 324. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, neste momento será oportuno. Convido os amados irmãos para se colocarem em pé. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercar, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá
Amada congregação, pode se assentar. Convido os irmãos para a leitura dos 10 mandamentos, livro do Êxodo, capítulo 20. Irmãos, nós percebemos que existe uma certa confusão quando as pessoas entendem que aquelas cerimônias do Antigo Testamento não são mais praticadas pela igreja. E muitas pessoas relacionam tudo o que acontecia no Antigo Testamento a essas cerimônias sacerdotais, inclusive os 10 mandamentos. Então as pessoas falam assim: não precisa mais sacrificar animais, então não precisa mais guardar os 10 mandamentos, porque também está lá na lei, também está lá no Antigo Testamento. Não precisa mais a circuncisão física, né? Porque a circuncisão é do coração. Não precisa mais a circuncisão física, também então não precisa mais os 10 mandamentos, porque ele também está na lei. Não, irmãos, o que foi transformado é a lei sacerdotal, conforme nós vemos em Hebreus capítulo 7, verso 12, né? Toda vez que muda o sacerdócio, necessariamente tem que haver mudança na lei. Então houve a mudança da lei sacerdotal. Por isso que nós sacrificamos mais animais. A carta aos Hebreus ela explica, porque Cristo fez o sacrifício uma vez por todas. Por isso que não é mais renovado os sacerdotes e sumo sacerdote, porque hoje nós temos um sumo sacerdote eterno, que não morre, que não pecou. Por isso que não é mais feito a circuncisão fisicamente, porque Cristo nos ensina, os apóstolos nos ensinam que essa circuncisão ela é feita no coração, né? Através do batismo, nós, como era manifesto simbolicamente na circuncisão, após Cristo, essa circuncisão do coração é manifesta no batismo e por aí vai, tá? Então não se trata de pensar que os 10 mandamentos eles perderam a sua força ou o seu vigor. Não, os 10 mandamentos eles são a lei, o código moral mais perfeito que existe. Inclusive as nações se baseiam ou se basearam ao longo dos tempos nos seus códigos penais, por exemplo, baseados nos 10 mandamentos, tá? Então os 10 mandamentos, se todas as pessoas do mundo praticarem os 10 mandamentos, o mundo será muito melhor. Então a igreja ela não pode abdicar de ter em mente os 10 mandamentos. Um outro detalhe, nós vimos em semanas anteriores que o próprio Deus instituiu isso e ele fez um preâmbulo aqui, né? Eu sou, está no verso 2 do capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, quem está dando esse código moral é o Deus vivo, supremo, poderoso, que tirou o povo da escravidão. Tá? Isso aqui não é uma religiosidade, uma cerimônia, uma prática opcional, se pode ser observado ou não, não. O próprio Deus está dizendo aqui: eu sou o Senhor teu Deus e te faço saber isso aqui, ó, e passo o código moral. Isso nós já vimos, né? Comparamos até com os editos que os reis faziam, né? Quando Deus termina de dar os 10 mandamentos, se nós observarmos aqui a partir do verso 18, acontecem algumas manifestações que devem ser observadas também pelo povo de Deus. Verso 18: todo o povo presenciou, após ele dar os 10 mandamentos, todo o povo presenciou trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Quando nós formos estudar, se Deus nos permitir, os 10 mandamentos, o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse é uma revelação feita com mensagens simbólicas, que a própria Bíblia vai revelar essa simbologia. Nós vamos ver lá que trovões e relâmpagos, quando aparece essa linguagem figurativa no livro do Apocalipse, vai se tratar de juízo de Deus.
Juízo. O Deus que governa, que controla e que tem direito a julgar as nações e as pessoas. Tá? E ali nós vamos ver manifesto, trovões, relâmpagos e tudo. Quando Deus acaba de dar os 10 mandamentos, acontece essa manifestação aqui. Ou seja, o Deus juiz, o Deus rei, ele passa o edito dos 10 mandamentos para o seu povo. Tá? E o Deus juiz proclama juízo. Então os 10 mandamentos, a infringir os 10 mandamentos, é passível de condenação. A palavra de Deus, depois, no Novo Testamento, vem nos dizer que o pecado é a transgressão da lei. Não existe uma outra explicação do pecado. A explicação bíblica para o pecado é a transgressão da lei. Não propriamente a lei dos homens, mas a lei de Deus. Se a lei dos homens estiver de acordo com a lei de Deus, é pecado também. E é claro, sempre que a lei dos homens não esteja em desarmonia com a lei de Deus, nós devemos. O reformado ele é cumpridor das leis do seu país, né? Nós cumprimos as leis, tá? Então nós vemos aqui depois no final, no verso 18, que existe uma manifestação de juízo. E o povo se estremeceu e ficou de longe. Veja o verso 19. Então o povo disse a Moisés, o povo temeu tanto aquilo, que disse para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não nos fale Deus conosco, para que não morramos. É como nós não precisamos ver a igreja de Cristo, que vive pela fé em Cristo, o meu justo viverá pela fé. Ele não precisa ver esses sinais para temer a Deus, basta ele conhecer a palavra, a revelação de Deus. E este efeito de temor deve estar em nós, mesmo sem nós vermos essas manifestações que aconteciam no Antigo Testamento. Nós cremos pela fé, cremos com convicção absoluta e tememos como se nós estivéssemos vendo, porque nós consideramos essa palavra a verdade absoluta revelada por Deus. Nós não seguimos revelações de homens, nós seguimos revelações de Deus. E o povo diz aqui para Moisés: não, nós não queremos que Deus nos fale, nós queremos que você nos fale. Essa é a tendência do povo. O povo não quer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai causar temor. A tendência é que o povo quer ouvir um outro homem semelhante ao seu falando, porque esse que está falando eu posso contestar, esse que está falando eu posso aceitar ou não, esse que está falando eu posso manifestar uma opinião diferente da dele. Agora, existe uma tendência do homem em não querer que o próprio Deus fale, porque aí vai causar temor, porque eles estavam vendo ali os trovões, o morro fumegante, os relâmpagos. Deus continua o mesmo. E Moisés então respondeu para eles: não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então este aqui é o grande objetivo dos 10 mandamentos. Não para que a gente tema a Deus, mas não para que a gente fique com tanto medo que nós não queiramos ver a revelação de Deus, que nós procuremos desenvolver a nossa fé baseada em homens, como a maioria faz. É melhor receber uma visão aí de um homem do que constatar diante da palavra de Deus que eu sou pecador e sujeito à condenação, que eu preciso de um arrependimento genuíno, que se eu continuar assim, terão consequências graves as minhas atitudes. As pessoas não querem ouvir isso, então elas preferem as visões dos homens. Deus manda te dizer que a tua bênção está a caminho, as pessoas querem ouvir isso. Mas Moisés, ele corrige o povo então nessa questão, e ele fala: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós. Nunca perca o temor a Deus, tá? E essas leis, esses mandamentos morais, o objetivo é que nós não pequemos, porque se nós nos afastarmos deles, nós vamos esquecer o que de fato é pecado e o que não é. Nós vamos confundir o que é pecado com o que as pessoas acham que é pecado. Tem pessoa que acha que usar bermuda é pecado. Nessa época do ano, quando as pessoas me perguntam: pastor, é pecado celebrar Natal? É pecado os adornos de Natal? É pecado a árvore de Natal? Eu respondo assim: abra sua Bíblia em Êxodo 20, de 1 a 18. Se a tua celebração de Natal
quebrar um desses mandamentos, a tua celebração de Natal é pecado. Se a tua celebração de Natal não quebrar nenhum desses mandamentos, a tua celebração de Natal não é pecado. Tá bom? Então, vamos analisar agora aqui esses 10 mandamentos. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13: não matarás. Verso 14: não adulterarás. Verso 15: não furtarás. Verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui está lançado o fundamento da vida cristã, daquele que é fiel a Deus. Jesus resumiu em dois mandamentos, os 10 mandamentos, e depois se aprofundou muito em cada um deles. Jesus diz: ama os 2 mandamentos. Primeiro, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Isso aqui é o primeiro mandamento até o 4º, obedecendo esses mandamentos. E ama o teu próximo como a ti mesmo, é o 5º mandamento até o 10º. Muitas pessoas param aí e falam: é só esses 2. Jesus depois vai se aprofundar em cada um. Ouviste o que foi dito: não adulterar, não adulterarás. É o 7º mandamento. E aí ele fala: na verdade digo, aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher de adultera com ela. No 6º: ouviste o que foi dito: não matarás. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Até o Senhor, João, né? O apóstolo João fala sobre isso. Então, os 10 mandamentos, eles devem ser observados com todo cuidado pela Igreja de Cristo. Convido os amados irmãos se colocarem em pé. Louvaremos a Deus com o Salmo 117.
sentar-se. Convido a todos que abram suas Bíblias no livro dos Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ontem nós celebramos o Natal. O Natal deve ser celebrado. O Natal deve ser observado pelo cristão. Não podemos perder de vista, porque o Natal, embora não tenhamos uma data do nascimento, do dia verdadeiro em que Cristo nasceu, nós não sabemos, mas não importa. Nós celebramos que Ele nasceu e que houve o cumprimento da profecia. Então nós celebramos o Natal e costumamos passar, ou com a nossa igreja, ou com a nossa família. Estamos ali sempre em amor fraterno. Ontem tivemos a rica possibilidade de falarmos desse amor para parentes que não professam ainda a fé, mas cremos que, pela misericórdia de Deus, eles possam vir a professar a fé. Então o Natal ele deve ser lembrado, ele deve ser comemorado e muito, tá? E aqui nós vamos ler o início de tudo, no que se retrata ao nascimento de Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O Senhor Deus está falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, nós aqui reunidos, Senhor, nessa Santa Comunhão, já cantamos salmos, hinos, para louvarmos o Teu nome, já lemos, Senhor, Teus mandamentos, para meditarmos na Tua lei, já estamos aqui em comunhão, ó Deus, prestando este culto que somente ao Senhor é devido. E agora neste momento, Deus, neste momento santo, neste momento importante, neste momento precioso que o Senhor, pela Tua graça, nos concede, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, e queremos meditar nela, queremos sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito sobre esta palavra já revelada. Queremos, Senhor, aprendermos dela para sermos fiéis, para conduzirmos a nossa vida de uma forma que Te agrade e que seja obediente ao Senhor. A Tua palavra, Deus, ela nos cura conflitos interiores, traumas, ela nos tira preconceitos. A Tua palavra, Deus, nos cura feridas que a vida nos causou ou pessoas. A Sua palavra, Senhor, ela nos aponta a direção, ela nos ensina a perdoar, ela nos ensina a amar, ela nos ensina o caráter positivo, que é o caráter do nosso Criador, o modelo de caráter que devemos imitar. A Sua palavra, Deus, mostra a Tua vontade e nos revela o futuro. Por isso, Deus, nós confiadamente descansamos na Tua palavra e fazemos questão de obedecê-la e observá-la. Pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e pecados, e com todo o respeito e reverência, Senhor, eu lhe peço que o Senhor fale através de mim neste momento, porque eu nada tenho, Deus, que possa servir de regra de fé para meus amados irmãos, e nem quero pregar minhas convicções pessoais, mas é necessário, Senhor, que o Senhor fale através de mim. Por isso, Pai, neste momento eu diminuo e só prevaleça, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Bom, essa leitura que nós fizemos, essa é o tema do nosso sermão. Já faremos a leitura conforme está ali de Mateus 2. O que lemos aqui neste tema, Gênesis 3,15, é conhecido teologicamente como proto-evangelho.
a primeira menção do Evangelho, a primeira mensagem de boas novas está aqui. Quando Deus, após o pecado, Deus então entra com a sua punição, relâmpagos e trovões. E Deus, Ele corrige o homem, dá uma punição ao homem, corrige a mulher, dá uma punição à mulher. E Deus então, Ele dá uma sentença aqui para a serpente. E Ele fala que ela vai rastejar e comer pó. E no verso 15, Deus fala aqui que colocará inimizade entre a serpente e a mulher. Isso aqui é um tema para outro momento, mas é um tema bastante relevante teologicamente, para nós entendermos por que a igreja deve proteger as suas mulheres e não colocá-las em cargos de autoridade em que Deus não a colocou, dentro da igreja, na vida eclesiástica e também na vida familiar. E nós vemos aqui que Deus coloca inimizade entre a serpente e a mulher, mas só que não termina aqui. E aqui nós vamos começar a entender o proto-evangelho, nós vamos começar a entender o evangelho. E aqui diz: entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, entre a descendência da serpente, que a serpente aqui ela está representando o diabo, né? Que foi o diabo que incorporou na serpente para seduzir e fazer Eva e também posteriormente Adão caírem na transgressão, transgrediram a única lei que eles tinham, portanto pecaram. E a sentença aqui é que haverá uma diferenciação aqui, inimizade entre a Satanás e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. Esse descendente da mulher é Cristo. Então aqui começa o Evangelho. Haverá inimizade entre os descendentes da serpente. Sim, irmãos. Por mais que isso nos impacte, por mais que isso nos incomode, por mais que isso nos perturbe, por mais que isso nos traga inquietações e questionamentos, foi aqui sentenciado por Deus que dali para frente haveria uma descendência maligna que viveria na terra, e essa descendência da serpente ela passaria o tempo de existência ou da experiência da humanidade nessa terra sendo inimiga do descendente da mulher, ou seja, Cristo. E é por isso que Cristo ele enfrentou e enfrenta até hoje tanta oposição. E é por isso que as coisas de Cristo elas enfrentam tanta oposição no mundo. E é por isso que a igreja que leva o nome de Cristo enfrenta oposição no mundo, porque existe uma separação aqui declarada. Existe uma separação entre a descendência da serpente. Deus abençoe. Entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que é Cristo. E nós notamos então que todos aqueles que receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que estão em Cristo é visto por Deus como o próprio Cristo, sem pecado e sem mácula. E a eles é dado este poder de serem recebidos como filhos de Deus, como o Filho unigênito de Deus, é filho de Deus. No entanto, a descendência da serpente, ela continua fazendo oposição, e a esses não lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus. Isto numa observação um pouco mais clara, é fácil de notar nos evangelhos.
Em João capítulo 8, o Senhor Jesus, em um debate ali com alguns fariseus, ele fala claramente: vós sois filhos do diabo, vocês são descendentes da serpente, o seu patriarca, o seu pai é o diabo. O próprio Senhor Jesus fala isso claramente. Está caracterizado, está revelado pelas Escrituras. Não há engano por parte da igreja ao ver isso, porque tudo que Deus nos revelou é para nos abrir os olhos, e isso está revelado desde Gênesis 3,15, como no próprio Evangelho. E Jesus fala: então vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do seu pai. Isso tudo uma sentença que Deus deu lá no outro Evangelho, Gênesis 3,15. E colocarei inimizade entre a sua descendência, Satanás, e os descendentes da mulher. Nós notamos também isso em Gênesis 6, onde fala que os filhos dos homens se deitaram com as filhas de Deus. Houve uma miscigenação de povos ali. Uma tradição judaica dizem que eram anjos, mas a Bíblia não diz que eram anjos. A Bíblia diz: os filhos dos homens e os filhos de Deus. Os homens que não são filhos de Deus são descendência de Satanás. Assim como Deus separou a genealogia de Caim e de Adão. A genealogia de Caim não está na genealogia de Adão, que deveria estar por Adão ser o patriarca, como estão todas as outras genealogias. Mas Gênesis 4 vai fazer uma separação, e da genealogia de Caim começam a vir as pessoas se revelando como malignas, como por exemplo Lameque, o primeiro adúltero. E além de ser adúltero cruel, quero convidar os irmãos a lerem, até conversamos isso semana passada, Gênesis 4:19. Os descendentes de Caim. Lameque, descendente de Caim, tomou para si 2 esposas. Esse aqui foi o primeiro adúltero. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferros. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Agora preste atenção aqui, ó. O primeiro adúltero era também um homem extremamente cruel. Verso 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que faço a dizer. Olha o que ele foi falar para as esposas dele. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. E além de ser o primeiro adúltero, além de ser cruel, de matar um rapaz apenas porque o pisou, além de fazer questão de falar isso para suas mulheres, ele ainda quer se colocar no lugar de Deus, porque Deus tinha direito de sentenciar Caim, e tinha direito de proteger Caim, e de sentenciar quem quisesse matar Caim. Deus tinha esse direito. Lameque, ele usurpa esse direito de Deus, e ele quer proclamar uma sentença assim também. E ele diz, verso 25, verso 24: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha só. Deus deu a sentença ali para quem matasse, se alguém matasse Caim, teria uma sentença. Ele usurpa esse poder de Deus e faz uma hipérbole, faz um exagero ali, vamos chamar assim, para quem tomar vingança dele, como se ele fosse o próprio Deus decretando sentença. É o tal do eu determino hoje que nós vamos por aí. Só Deus pode determinar sentença sobre a vida das pessoas. Só Deus pode determinar bênção sobre a vida das pessoas. Só Deus é justo juiz, reto.
Só Deus pode santificar um dia. O homem não pode tornar um dia santo. Só Deus pode santificar um dia. Só Deus tem direito sobre a vida e os costumes de tudo que acontece no mundo, porque tudo pertence a Ele. Salmo 24, verso 1. Então nós vemos aqui de forma bastante clara nas Escrituras que existe uma descendência de Satanás, e que por uma determinação de Deus, e não por autonomia nem de Satanás e nem da sua descendência, mas por uma determinação de Deus, que é soberano, absolutamente soberano, e controla o curso da história, o único que tem poder de determinar. Lamentações 3 diz: quem é que pode dizer isso acontecerá se Deus não, e acontecer se Deus não mandar? Jeremias fala isso em Lamentações 3, 37 e 38. Quem é que pode determinar alguma coisa e aquilo vier a acontecer se Deus não mandar? E às vezes Deus manda acontecer o que o homem quis determinar para o próprio juízo do homem, e para que os outros continuem cativos na mentira e na cobiça do seu próprio coração, como Romanos 1 diz, que Deus entrega o homem ao seu próprio erro, muitas vezes. E ai daquele que Deus entrega ao seu próprio erro. E é por isso que nós devemos abrir mão da nossa vida e tomar a nossa cruz para seguir a Cristo, para nós não vivermos mais segundo a nossa própria vontade da carne e dos pensamentos, mas fazermos a vontade de Deus. Porque se nós insistirmos em querermos viver, fazer a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, se Deus nos entregar ao nosso próprio erro, de lá nós não saímos mais, a não ser que Deus nos tire. E o nosso erro vai amadurecer de tal forma a ponto de nos condenar eternamente. Porque essas são sentenças que o único rei que tem de fato autoridade pode fazer. Não adianta Lameque fazer essa sentença aqui sobre ele, isso não adianta nada. Só dá uma sensação de poder, que na verdade é só uma grande ilusão. Então nós vemos aqui já desde Gênesis que existe uma diferença estabelecida por Deus e uma inimizade estabelecida por Deus entre o santo e o imundo. E é por isso que quando Deus dá os seus quando Deus começa a criar ali, quando Deus começa a dar para Moisés a lei sacerdotal, que Deus começa então a separar animais puros e animais imundos. Se você observar quando Noé ele desce da arca e vai começar a formar a nova sociedade, em Gênesis 9, verso 3, Deus diz para ele: pode comer de tudo que vive e se move. Pode comer de tudo que vive e se move. Deus não faz uma proibição de comer animais imundos. Pode comer de tudo. Quando Deus dá a lei sacerdotal, e essa lei sacerdotal, irmãos, o conceito de Deus, ele permanece até hoje. Não a prática da cerimônia, mas o que está implícito ali, o conceito, a vontade de Deus. Isso vai permanecer sempre, isso nunca vai mudar. Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. E quando chega ali na lei sacerdotal, em Levítico 11, Deus fala: olha, de animal puro você pode comer, de animal impuro você não pode comer. E por que Deus faz isso? Para mostrar, para ensinar. Isso aqui é escola, é didático, para mostrar para o povo a diferença entre o povo santo e o povo imundo. Por isso que Deus faz isso. E depois, quando Cristo morreu, ressuscitou, e Jesus já havia chamado e capacitado seus apóstolos para lançar os fundamentos doutrinários da igreja, Paulo novamente vem dizer que pode se comer de tudo. Pode comer de tudo que existe no mercado. Se o ímpio te convidar para ir para a casa dele e você quiser ir, pode comer de tudo que ele colocar na mesa. Não há restrição nenhuma. Depois, para Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim: olha, tudo que Deus criou é aceitável. Você pode comer de tudo. Ele é santificado pela palavra e pela oração. Não existe mais restrição para comer animais imundos. Não existe mais. Porque tudo que Deus criou é aceitável. E pela palavra e pela oração é aceitável. Então Deus usou aquilo ali no sacerdócio levítico para mostrar a diferença entre o santo e o imundo. E essa diferença ela vai lá desde o Gênesis da primeira família até
quando Cristo vier buscar a sua noiva, e quando Ele julgar a todos, e para alguns Ele vai falar: vinde benditos do meu Pai para a direita, para a esquerda, malditos, porque não vos conheço. Essa separação ela vai continuar, ela foi sentenciada por Deus ali, e ela vai a eternidade afora. Então aqui nós vemos questões bastante importantes para nós entendermos o Natal. Ou seja, começa em Gênesis 3,15 o Natal. Então o descendente da mulher seria ferido. Ele tinha que ser ferido. E pelo descendente da mulher ter que ser ferido, aquele que está em Cristo, foi-lhes concedido a graça de padecer por Cristo. Porque os demais vão padecer sem Cristo, sem o tratamento, sem o consolo, sem o amparo, como Jesus sofreu na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Cumprindo a profecia do Salmo 22. Então a nós foi concedido a graça de padecermos por Cristo, ou seja, todos que abraçarem a fé em Cristo vão sofrer um pouco. E é aí, neste momento, que muitos se escandalizam e abandonam Cristo e viram o rosto para Cristo, porque buscam em Cristo uma religião de satisfação pessoal, uma religião de bênçãos, uma religião de mar de rosas, uma religião de suprir todos os problemas, uma religião que vai trazer soluções para tudo, e isso é mentira, e a Bíblia não ensina isso. E neste momento de sofrimento, então, muitos que se aproximam de Cristo se escandalizam, conforme nos ensina o próprio Senhor Jesus na parábola do semeador. Está ensinado, está revelado, e nós aprendemos, e nós começamos então a entender o nosso próprio sofrimento, e nós então damos glória a Deus em meio ao sofrimento, e os ímpios não entendem aquilo, e começam a fazer conosco como Satanás fez com Jesus na tentação do deserto. Se você é filho de Deus, pede para Deus que transforme essas pedras em pão, você está com fome. Se você é filho de Deus, pula do pináculo do templo, porque está escrito: Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para sustentarem. E aqueles que estão separados do santo, por determinação de Deus, começam a questionar: e o teu Deus onde está? Conforme o Salmo 42. Mas a palavra de Deus diz que Deus repreende aqueles que Ele ama, Deus açoita aqueles que Ele ama, e isso é para disciplina, é para forjar no cristão o caráter cristão, para esse caráter ir se aperfeiçoando até ele chegar ao ponto de estar pronto para entrar no reino dos céus. E quando chegar esse momento, será tratado como foi Estevão, como nós falamos aqui no começo. Então, meus irmãos, o cumprimento da profecia do Evangelho que nós celebramos no Natal, ele vai se dar aqui em Mateus capítulo 2. Eu convido a amada congregação que abra suas Bíblias. O Evangelho de Mateus capítulo 2. Leremos até o verso 12. Convido os irmãos que acompanhem a leitura. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde
deveria nascer.